Olá, pessoal. Boa tarde. Bem-vindos à 22ª edição da FEISECRE, Feira da Indústria de Tecnologia. Nesse ano, a gente está aí devido às medidas de distanciamento social, a gente está fazendo essa primeira versão digital da FEISECRE, né, respeitando aí as medidas de distanciamento, mas sem que isso faça com que a gente não possa se encontrar. A gente teve aí um pequeno atraso nesse início de transmissão. Logicamente, uma nova tecnologia, uma nova interação, uma nova interface, e isso provoca aí alguns ajustes que a gente precisa fazer de última hora. Então, a gente começa com esse pequeno atraso, mas a gente está todo mundo aqui para começar a falar um pouco, discutir sobre a indústria nesse momento que a gente vive no Brasil, a superação dos desafios que a gente vem tendo, aquilo que a gente já vem conquistando nos últimos anos, uma transição para a indústria 4.0, e isso é muito importante para nós. A gente tem usado a tecnologia cada vez mais, essa tecnologia que a gente já vinha vivenciando ela de uma forma bastante natural, trazendo mais eficiência para os negócios, trazendo novas possibilidades de produção para a indústria, ampliando aí os limites da automação industrial, e agora ela também nos mantém conectados, apesar das questões aí relacionadas à pandemia, né? Devido a essa modificação do cenário, a SECRE passou aí nas últimas semanas a realizar uma série de encontros, que foi a prévia, efetivamente, dessa abertura que a gente está tendo agora. Debatemos muito a indústria 4.0, derrubamos mitos, como, por exemplo, a indústria 4.0 é só para as indústrias grandes, a indústria 4.0 necessita de grandes investimentos, a gente mostrou que não é por aí. Esse processo de integração da automação que essa quarta revolução industrial permite que seja realizada, ela está ao alcance de todos, sim, não é um processo simples, é um processo bastante complexo também, que demanda uma mudança de mentalidade, um entendimento das novas formas de produção, a necessidade da mão de obra com outras habilidades, com uma qualificação bastante específica para permitir que a gente possa trabalhar com mais dados, com mais conexão, de forma muito mais precisa e eficiente. Então, a gente está nesse pique nas últimas semanas, e agora a gente dá o start para essa feira, também consolidando tudo o que a gente viu aí nos últimos encontros. Bom, eu quero começar agradecendo, então, a presença de cada um de vocês, que está aqui nesse encontro virtual, e em especial aos nossos patrocinadores, o Grupo São José Saúde, parceiro já de muitos anos da SECRE, da FEISECRE, e a BOL do Brasil, que está conosco pela primeira vez e vem investindo aí em nosso projeto digital. Meu nome é Rui Gonçalves, eu sou o diretor de cultura do Invote, que é um parceiro e um apoiador da SECRE, sou jornalista de formação e estou aqui mediando esse primeiro encontro que a gente está realizando. Eu quero trazer também para vocês, apresentar o pessoal que organizou essa feira, que está à frente da SECRE e tem o desafio de trazer para vocês esses conteúdos e as oportunidades de negócio que estão sendo realizadas aqui. Em primeiro lugar, eu quero apresentar o Eduardo Piloto. Piloto, dá um oi para o pessoal aí, para saber quem é você no quadro. O Enio Lobo, também da coordenação da SECRE, e o Wagner Siqueira. Wagner, eu vou passar para você, então, a função de fazer a abertura e os agradecimentos que são de praxe nesse momento. A palavra é sua, Wagner. Obrigado, Rui. Bom dia aos membros que compõem conosco a mesa de abertura. Bom dia às pessoas que estão nos assistindo, participando desse momento histórico para nós, da FEISECRE. É a primeira vez que a FEISECRE ocorre no modelo digital. As 21 edições que aconteceram no passado, todas foram no modelo tradicional, no presencial, né? Eu gostaria de homenagear todos os antigos diretores, os coordenadores, que nos permitiram que chegássemos hoje a esse momento de oportunidades, esse momento único, né, momento ímpar, que vai nos permitir trazer grandes palestras, grandes estandes com grandes fabricantes e fornecedores de solução voltados não só para a indústria 4.0, mas também para outras áreas, né? É uma satisfação enorme para mim estar aqui ao lado de figuras tão importantes da nossa cidade e do nosso país. A minha fala é breve, eu gostaria de declarar aberta a 22ª FEISECRE no seu formato digital. Muito obrigado.
Obrigado, Wagner, obrigado, Piloto e o Enio, que estão aí coordenando todos esses trabalhos, a toda a equipe que está dando suporte para que a gente possa realizar esse encontro, nesse passeio virtual que a gente tem possibilitado por essa criação dessa feira nesse ambiente virtual. Eu quero dizer para vocês que nessa cerimônia de abertura nós temos 4 convidados. Quero começar apresentando o primeiro deles, o senhor Anderson Correia, reitor do ITA, está aqui prestigiando esse momento junto com a gente. O Paulo Pires, diretor de Engenharia e Manufatura da Embraer. Também o Kleber Graço Rodrigues, engenheiro e diretor de empreendedorismo do Invoz. E daqui a pouquinho, quem vai estar com a gente também é a secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, a senhora Patrícia Ellen. Eu quero começar, antes de passar a palavra para os nossos convidados, quero agradecer também a presença virtual, né, na nossa plateia, do prefeito de São José dos Campos, o senhor Felício Ramute, e do deputado estadual Sérgio Vitor, que estão nos acompanhando aí, e deixa a gente muito feliz em tê-los na nossa plateia, acompanhando esse debate e abertura da 22ª edição da FACESECRE. Bom, eu começo, então, oferecendo ao reitor Anderson Correia a palavra. Reitor, por favor, deixe sua mensagem aí, eu peço para o senhor, te dou 10 minutinhos, né, para a gente poder controlar aqui um pouquinho a distribuição do tempo. Então, por favor, fique à vontade, obrigado e muito bem-vindo. Bom, obrigado pela palavra, boa tarde a todos, é uma satisfação fazer parte aqui da abertura da FACESECRE, que volta-se para uma indústria competitiva, relacionada à indústria 4.0 e uma indústria eficiente. Não será possível o país crescer, o estado de São Paulo crescer e a nossa região sem indústrias competitivas e eficientes, e em nível global. Não basta ser eficiente dentro aqui de um espectro, tem que ter a competição em nível global, já que a gente atua no mercado extremamente competitivo, né? Setor automotivo, setor aeronáutico, aeroespacial, farmacêutico, todos eles sofrem de competição nacional e internacional. E essas tecnologias que serão discutidas, debatidas, elas têm tudo a ver com o que será tratado aqui na nossa feira. E o ITA também tem uma satisfação muito grande, já que o ITA tem o papel de formar recursos humanos altamente qualificados para que deem suporte a essa indústria que a gente está tratando. Quem me fez o convite aqui foi o Eduardo Piloto, que ele cuida aí da SECRE, juntamente com os demais colegas que já foram citados, e é uma satisfação ver um grupo tão engajado, tão envolvido aí em colocar as empresas em conjunto, o envolvimento com o Parque Tecnológico de São José dos Campos, que é administrado pela Prefeitura de São José, uma prefeitura que tem uma visão inovadora, né? Eu sempre comento que nós temos muitos parques tecnológicos no país, o nosso é um dos principais do país, e é administrado por uma prefeitura. Geralmente, os parques tecnológicos maiores do Brasil ou são administrados por grandes universidades ou por entidades estaduais, federais, são raros os que são de prefeituras. Então, a nossa prefeitura está de parabéns aí pela gestão e parabenizando quem está presente aí, representando a prefeitura, se for prefeito ou outro representante, né? E também saudar o deputado Sérgio Vitor, que é um presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia lá na Assembleia Legislativa, né, que vem fazendo um trabalho de articulação muito bom, de união, veio nos visitar aqui, conhecer o nosso trabalho. Então, realmente, essa ligação, né, porque a hélice tripla, como é dita, né, ela envolve governo, academia e indústria, né? Então, ou seja, é muito importante os três falarem a mesma língua. Não existe forma de fazer inovação baseada em conhecimento se não for por meio da hélice tripla. Uma universidade fechada em si mesma não consegue promover inovação. Ela pode fazer belos papers, pode promover grandes debates, fazer grandes eventos, mas não vai sair tecnologia disso, né? E a empresa, sim, a universidade, ela produz inovação, mas ela chega no limite, porque ela precisa da inovação gerada no conhecimento. E o governo atua nessa articulação, no fomento, no direcionamento, né? Então, essa tríade é muito importante e a gente parabeniza aí a SEC por fazer exatamente isso, colocar aqui a essa mesa virtual os três elementos. E eu me orgulho muito de estar aqui representando o ITA nessa condição. Se o ITA fosse estadual,
ele faria parte da secretaria da Patrícia Ellen, que está aqui presente, porque na secretaria dela estão ligados às universidades, a FAPESP, as ETECs, as FATECs. Então, repito, se o ITA fosse estadual, faria parte dela, mas como a gente é federal ligado à Força Aérea Brasileira, nós fazemos parte do DCTA, que é o Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial de São José dos Campos, que abriga 140 laboratórios. E esses 140 laboratórios devem e estão a serviço da sociedade brasileira. Além dos serviços internos para o programa espacial, programa aeronáutico, o DCTA prima por abrir esses laboratórios a serviço da sociedade. Não é fácil, às vezes, fazer interação, porque a interação academia-indústria ela tem uma série de complexidades, mas a gente coloca à disposição todos os nossos mecanismos, incluindo as fundações de apoio, os nossos professores, para que a gente consiga fazer projetos relevantes. Dentre os principais laboratórios que nós possuímos, destacamos o CCM, que é o Centro de Competência em Manufatura, que inclusive já recebeu uma comitiva já da SECA, que já o piloto já estava mencionando isso para mim. Tem vários projetos, o CCM já atendeu já dezenas de empresas, com projetos ligados à manufatura aditiva, manufatura avançada, indústria 4.0, automação, manufatura, robótica, e a gente coloca mais uma vez o laboratório à disposição, a gente busca colocar os mecanismos em ordem para que as empresas cheguem com velocidade e consigam os resultados que elas esperam. Nós prestamos serviço para a Embraer, para a CAE, para a Vibras, prestamos serviço para a GM, para todas as indústrias aqui da região. Quase 100 empresas já utilizaram o CCM já. Inclusive, o CCM foi criado pelo professor Jefferson Gomes, que é um dos palestrantes aqui do nosso evento. Hoje, ele, além de ser professor nosso, ele também é presidente do IPT, também está ligado à secretária Patrícia Ellen, que vai falar daqui a pouco. Um dos nossos papéis importantes na academia, além de gerar conhecimento, gerar indústria também. O ITA tem uma tradição de ex-alunos que criaram várias empresas, né? As principais empresas da região foram criadas por ex-alunos, né? Até recentemente temos aqui o presidente da Vibras, cujo pai é da turma 58, né? O Verdi, e Embraer, e tantas outras, a SEAT, a Mectron, a antiga Mectron, o INPE, todas foram criadas por ex-alunos. E a gente tem uma incubadora de empresas para perpetuar essa tradição, né? Eu vou dar exemplo assim, de algumas empresas recentes, como a Altave, foi criada aqui dentro, da Incubaero. A FT Sistemas, também, a empresa de Vantes, foi criada aqui dentro da Incubaero. A Desaer, a empresa para fabricar o novo Bandeirante, está já com um projeto em Portugal. Então, ou seja, a ideia é que essas incubadoras elas continuem girando a roda e criando mais empresas, porque quanto mais empresas forem criadas, mais inovações está gerando. E o ITA está no momento agora de expansão, completando 70 anos, mesmo em meio à Covid, além de mantermos todas as nossas aulas funcionando, virtuais e algumas presenciais, a gente fez projetos de combate à Covid e estamos expandindo. Então a gente parece louco, porque em vez da gente parar, a gente está dobrando de tamanho agora aqui, em meio à pandemia. Vamos inaugurar um novo alojamento de alunos, que nosso modelo é de presencial, e inclusive deve acontecer, né, em breve. Hoje, inclusive, tem um almoço do ministro da Educação com o comandante da Aeronáutica, tratando até do fechamento aí do projeto, que já que a gente tem apoio do Ministério da Educação. Então, finalizando, eu queria parabenizar, então, a todos os organizadores, saudar a mesa solene, saudar aí os assessores, o nosso locutor aí, que também prepara tudo, né? E contar com um excelente evento aí, que eu quero estar assistindo também em breve a primeira palestra. Muito obrigado, professor Anderson, obrigado pela presença do senhor, obrigado pela sua disposição de estar aqui com a gente e de trazer essa visão toda da importância da academia, das instituições de ensino para o desenvolvimento do país e essa vertente industrial que o ITA permite que as empresas nascidas aí dentro possam desenvolver. A gente sabe da importância da indústria, a gente sabe do emprego qualificado que a indústria traz, a gente sabe da alta remuneração que a indústria oferece para os seus trabalhadores, do alto ganho que esses trabalhadores precisam ter sobre os aspectos educacionais, e no final das contas, é a indústria que mais gera ganhos a partir do momento que ela agrega muito valor a tudo aquilo que ela produz. Então, a gente fica muito feliz de ter o ITA aqui com a gente e saber que a gente tem protagonismo aeroespacial
muito em função da parceria entre as instituições irmãs, que é o ITA e o DCTA. Bom, agradecido o professor Anderson, quero passar a palavra agora, então, para o nosso convidado Paulo Pires, diretor de Engenharia de Manufatura da Embraer, que a Embraer também é filha do ITA e do DCTA, e certamente é a empresa símbolo dessa região e que coloca o nome do Brasil no mundo inteiro. Paulo, muito obrigado pela sua presença e a palavra é sua. Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite que eu recebi do Eduardo Piloto, me sinto muito honrado em estar representando a Embraer nesse fórum aqui, né? Eu tive a oportunidade de viver alguns anos aí fora do Brasil, né, trabalhando para a Embraer, e sempre que eu ia falar da Embraer para alguém de fora, né, eu costumava voltar um pouquinho a história na máquina do tempo, né, e lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial, o Brasil viu a importância estratégica da indústria aeronáutica e resolveu começar isso do jeito correto, né, com o pé direito, vamos dizer assim, mas começar pela educação, né. Então, formando o CTA, formando o Instituto Tecnológico da Aeronáutica e os institutos que tem em volta, né, para poder não só cuidar da educação, mas cuidar de todas as tecnologias aí necessárias para, de fato, a gente ter uma indústria complexa como a indústria aeronáutica, né. E aí eu costumava falar também a questão de que, naquela época, o Brasil tinha mais de 5 mil campos de pouso, né, mas, no entanto, só em torno de 200 e poucos servidos aí por linhas aéreas, porque eram cidades pequenas, né, e naquela época não tinha ainda aviação regional, né, e aí um projeto lá de dentro do ITA, né, que mais tarde se tornou Bandeirante, né, justamente estava focando em atender essa população e explorar esse mercado já, né, então é interessante, né, a vertente lá empresarial nascendo dentro do meio acadêmico, que não é assim muito comum, né. E a Embraer, no fim, foi um spin-off, né, eu gostava de dizer dessa maneira, né, de um projeto que nasceu dentro da academia, né, para industrializar o então Bandeirante, né. E eu acho que essa conexão é muito legal, né, porque a gente, de fato, não tem uma evolução tecnológica ou não tem uma evolução industrial focando a competitividade, né, e o problema que a gente sempre quer resolver na indústria, né, eu como responsável pela parte de engenharia de manufatura, é trazer cada vez mais competitividade para o chão de fábrica, né? A gente faz toda a aplicação de teoria Lean, enfim, mas os grandes pulos aí que a gente dá, os saltos quânticos, são quando a gente muda o patamar tecnológico, né? E a tecnologia, cada vez mais, ela tem se aproximado, né, o que é bacana, né? E particularmente aqui em São José dos Campos, né? Acho que o professor Anderson colocou bastante bem, né? A gente tem um ambiente muito favorável, porque o lado governo também está muito junto com a iniciativa empresarial e o lado educacional, né, formando esse tripé aí, realmente dando sustentação a uma indústria sadia, competitiva, né. Eu também acho muito bacana, né, assim, a iniciativa dos industriais, né, estarem assim, em torno de uma associação, que é a SECRE, né, buscando realmente troca de boas práticas, incentivo de novas tecnologias. Esse evento, como nós estamos sendo aqui agora, né, que já é a 22ª edição, então realmente mostra aí a preocupação, né, em dar um tiro longo, né, não a gente resolver o problema de hoje, né, mas a gente criar essa sustentabilidade ligando as duas pontas, né, a ponta desde o nascedor da tecnologia lá na instituição de pesquisa e ensino, né, até o usuário final aí, que é a indústria, né. Eu acho que também é bacana, a gente vai ter oportunidade de ver algumas palestras, né, sobre a indústria 4.0, a questão da desmistificação um pouco do que é a tecnologia, né? Se realmente ela for muito complicada, né, ela acaba não resolvendo o problema de competitividade, que é aquele que a gente quer ter na indústria, né? Então, eu lembro no nascedor, um pouco antes de nascer o CCM, né, nasceu numa conversa que eu tive com o professor Jefferson, com o professor Luiz Gonzaga Trabasso, que não está mais hoje no ITA, né, mas no prédio lá conhecido como Elefante Branco do ITA, né, onde eu fiz uma provocação para eles. Naquela época eu era responsável pela automação aqui na Embraer, a gente estava discutindo colocar os primeiros robôs ainda aqui, e eu fiz uma provocação, falei, puxa, mas não é com um robô de um payload de 1 quilo que a gente vai conseguir desenvolver processos que a indústria vai usar, né? Nós precisamos ter um laboratório robusto, com robôs industriais, né? Que, de fato, a gente consiga desenvolver soluções aí que a gente possa desdobrar
e transbordá-las, né, para o ambiente industrial, né? E a provocação foi mais do que aceita pelo ITA, né? E fomos atrás aí de fomento, aí usamos aí FINEP para nos ajudar, e começamos a trazer os primeiros robôs. O ITA foi capaz de conectar outros parceiros industriais, né, fabricantes de robôs, softwares, enfim, sistemas de medição, e começou a de fato, fazer uma coisa muito diferente na academia, particularmente brasileira, né? A gente vê muito isso na Europa, um pouco nos Estados Unidos, né? Essa conexão mais forte, né? No Brasil isso não é, infelizmente, tão frequente, né? Mas o ITA realmente conseguiu fazer isso de uma maneira assim brilhante, né? E não por acaso, né? Porque isso está no DNA do ITA também, né? Desde o nascedouro está essa questão aí dessa componente estratégica de conectar o mundo acadêmico e com o mundo empresarial, que é o grande usuário da tecnologia gerada lá também, né? Então é bacana ver isso tudo, é bacana ver esse ambiente vibrante, as pessoas conectadas. E eu pensando um pouco enquanto estava fazendo a preparação aqui, né? Uma das coisas que particularmente a gente tem trabalhado bastante nos últimos anos, né? É o que a gente chama de manufatura digital, né? Que é um dos componentes lá da indústria 4.0, né? Mas é cada vez mais a gente usar o mundo virtual a nosso favor, né? Porque os experimentos lá no mundo virtual são baratos, né? Então, os digital twins, né? E os modelos matemáticos, numéricos que a gente consegue levar para o computador nos permitem, e a gente faz isso, aliás, no CCM também, né? Nos permitem validar uma série de processos que a indústria vai usar e torná-los maduros, né? Para que, de fato, a entrada em produção seja muito rápida, né? E a gente não perca a competitividade toda vez que tem um desenvolvimento e introdução de uma nova tecnologia, né? Então, acho que a gente vai ver isso nas próximas palestras que a gente vai poder debater na SECRE, né? Vou participar com bastante curiosidade também de ver outras oportunidades, mas desde já eu queria agradecer, né? Mas conectar também que, de certa maneira, a gente está fazendo isso aqui um pouco, né? Nós estamos fazendo uma abertura, né, de um evento solene no mundo digital, né, que é o que a pandemia nos permitiu, né, mas eu achei muito própria, né, essa conexão com um dos temas que está permeando a FACECRE esse ano, que é a indústria 4.0, né, um evento que foi organizado, né, para fazer essa feira toda no formato digital, né, a gente poder passear pela feira, pelos stands digitalmente, né, então é muito bacana, né, e acho que muito apropriado, né, mesmo que se a gente não tivesse pandemia, né, teria sido muito bacana ter feito desse jeito aqui, porque, de fato, a gente está trazendo a indústria 4.0 para dentro de uma feira de tecnologia, né, e mostrando que também a gente pode ter uma feira, assim, no formato de indústria 4.0, né. Então, bacana, parabéns aos organizadores, né. Professor Anderson, em nome da academia, queria felicitá-lo e agradecer pelo apoio irrestrito que a gente sempre tem aí do ITA, né. O doutor Felício e as outras autoridades aí que estão nos assistindo também, o apoio, né, o ambiente que vocês têm permitido que São José tenha vivido aí, né, que favorece esse tipo de iniciativa, né, e dizer como brasileiro, aí eu me orgulho bastante de poder estar fazendo parte desse movimento todo aí que vocês estão puxando, né? Então, muito obrigado, parabéns a todos, né, e aí eu devolvo a palavra aí para vocês poderem continuar. Paulo, muito obrigado pelas suas palavras, obrigado pela referência que você fez à origem da Embraer, aquele momento como um todo. A gente, aí eu puxar um pouquinho para o nosso lado aqui, a Invoz hoje, que é um apoiador da SECRE, de todo o setor industrial do Vale do Paraíba, ele tem a mesma origem que a Embraer, quer dizer, a ideia do engenheiro Osiris Silva. Então, a gente pode lidar com o engenheiro Osiris Silva, e acho que esse é o maior prêmio que o Invoz hoje nos dá para cada um dos participantes. Eu e o Kleber pertencemos ao Invoz, e a importância que o seu Osiris dá para a educação. E ele mostra o quanto a educação que ele teve, a formação que ele teve no ITA, todas as especializações que ele veio fazendo depois, puderam se transformar efetivamente nessa indústria na qual você trabalha e que a gente precisa tanto para manter a atividade do Vale do Paraíba e toda a potencialidade do Brasil de fazer negócios no mundo inteiro tão ativa. Então, mais uma vez, é o pé da academia com o setor produtivo,
mostrando a importância que a gente tem na qualificação do nosso capital humano. Muito obrigado pela sua participação, e eu quero aproveitar agora a presença da secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, que acabou de se conectar, a senhora Patrícia Ellen. Patrícia, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, dando um apoio aos debates aqui do setor produtivo no Vale do Paraíba, e eu quero passar a palavra já para você, que acabou de entrar. Muito obrigado. Bom, primeiro, obrigada, Rui, pelo convite, e parabéns pelo evento, a todos os organizadores da FACEC, com essa inovação de fazer uma feira digital, uma feira de tecnologia com esse formato completamente digital. Queria cumprimentar também a todos que estão aqui nesse painel de abertura, em especial o professor Dr. Anderson Correia, reitor do ITA, o Paulo Pires, da Embraer, que estava agora fazendo sua explanação, também o Dr. Wagner, CEO do Alcis, Eduardo Piloto, da SECRE, o Enio Lobo, também da SECRE, e o Kleber, da Invoz. Das autoridades, em especial, queria enviar minhas saudações para o prefeito Felipe Ramute, também para o deputado Sérgio Vitor, e todas as demais autoridades que estão acompanhando o evento. Mais uma vez, queria parabenizar e também desejar aos professores, em especial para o nosso professor Dr. Anderson Correia. Inclusive, antes de me conectar com vocês, estava exatamente na live aqui com a professora Laura Laganado, Centro Paula Souza, onde nós fizemos a premiação do prêmio Professor Inspirador, e tivemos aqui os 3 vencedores das ETECs, 3 vencedores das FATECs, com quase 100 professores indicados. Hoje é um dia importante para celebrar quem está aí no dia a dia se dedicando a ensinar em todas as etapas do ciclo educacional, que é fundamental para que possamos estar aqui celebrando também o sucesso do Vale do Paraíba, da região de São José dos Campos, como um grande polo de tecnologia e inovação, não somente do estado de São Paulo e do Brasil, mas de todo o mundo. Então, nessa 22ª edição da FACEC, aqui como secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, falo em meu nome, mas falo também em nome do governador João Dória. Queria relembrar também a relevância desse evento. É um evento tradicional, é muito importante, que oferece à indústria local diversas oportunidades para se modernizar e também para estreitar parcerias. É um evento que tipicamente recebe mais de 20 mil visitantes, mais de 100 expositores. Agora estamos fazendo tudo isso virtualmente, mas que cria uma oportunidade de conexão direta entre fornecedores, produtores, revendedores de produtos e serviços, para que toda a cadeia produtiva de diversos setores se integre. A região de São José dos Campos tem uma importância fundamental para o Estado, é o 7º maior município do Estado, e também a região que tem 9 dos 12 polos de desenvolvimento, na verdade, tem 11 dos 14, porque agora nós temos 14 polos de desenvolvimento mapeados, uma presença muito grande, obviamente, do polo tecnológico, com o setor aeroespacial, agritech, serviços de tecnologia, mas também outros polos fundamentais, ali toda a parte de saúde, farma, metal metalúrgico, máquinas e equipamentos, setor automotivo, setor químico, toda a parte de biocombustíveis, derivados de petróleo, setor têxtil, toda a cadeia ali do vestuário, toda a parte de papel, celulose e reflorestamento. Um ponto também que eu queria destacar, que é um dos polos recentemente mapeados, que é todo o setor de logística, transporte e armazenamento, que se demonstrou aqui como um setor crítico no momento de pandemia e que será ainda mais estratégico no momento pós-pandemia. Ouvi vocês aqui mencionando a relevância da indústria 4.0, novas tecnologias, internet das coisas. Essa região de São José também é conhecida porque, além do ITA e de grandes empresas de ponta como a Embraer, também contar com empresas como Johnson & Johnson, General Motors, Panasonic e outras, também é uma região que concentra muitos ICTs, institutos especializados em novas tecnologias, em conectividade de ponta, que é cada vez mais fundamental. Essa pandemia mostrou e trouxe um outro sentido de urgência para a implementação de tecnologias como internet das coisas, inteligência artificial. Nós vimos agora a importância de ter um prontuário único
integração de dados, e um trabalho como esse aqui, para que essas novas tecnologias sejam potencializadas, é crítico nesse momento. Já era importante, hoje se faz urgente, e é aqui um fator de sobrevivência na retomada econômica no mundo pós-pandemia. Eu, hoje pela manhã, tive um evento sobre o papel dos líderes na transformação digital, em especial na área da saúde. Em novembro do ano passado, eu tinha acabado de lançar um livro sobre a revolução digital na área da saúde. E menos de um ano depois, eu fico surpresa de ver que tudo que a gente estava ali projetando para 2025 aconteceu agora. Então, nós vivemos 6 anos em 6 meses. Eu acho que tem aqui uma outra aspiração, uma outra ambição para a FaceTech também, que além de potencializar essa integração da cadeia e esse contato entre pesquisadores, fornecedores de produtos e serviços, produtores, fica um outro desafio, que é como é que podemos deixar um legado positivo dessa pandemia no que tange a implementação em escala de novas tecnologias. Com a urgência, muito do ambiente regulatório se resolveu com o estado de calamidade, a implementação emergencial em escala de uma série de tecnologias. Esse desafio também nos traz uma oportunidade, que é garantir que essas tecnologias implementadas em caráter de urgência sejam institucionalizadas nesse novo momento. Pela manhã eu dei o exemplo do caso da telemedicina, que era uma discussão de anos, né, de como é que ela seria regulamentada. Com o caráter de urgência, ela foi implementada em escala. Agora precisamos desse legado positivo. Posso trazer uma lista longa aqui no que se refere à internet das coisas, que também tivemos uma grande oportunidade, não somente no setor de saúde, setor de alimentos, toda a parte de atendimento remoto, muita coisa foi viabilizada graças a termos esses ecossistemas de inovação. Os nossos pesquisadores, nossos engenheiros aí do ITA e de outras universidades também, todos atuando para a solução dos problemas. Tivemos o caso, por exemplo, dos respiradores dos engenheiros da Poli, da Escola Politécnica na UF. Então, muitos casos de sucesso que precisam agora ficar como legado. E aí eu termino com 2 convites. O primeiro, nós estamos lançando agora o segundo edital do IDEA-Gov. O IDEA-Gov é a evolução do PitGov, é um programa de contratação de serviços de startups por governo, startups e empresas de tecnologia avançada, e é um programa que a gente abre o edital com base nos desafios colocados pelas secretarias, e essas startups e empresas têm acesso à mentoria, financiamento facilitado, e mais importante, toda a curadoria para viabilizar a contratação em escala pelo governo. O primeiro edital foi um sucesso, nós tivemos aqui mais de 80 propostas submetidas e temos 8 soluções já sendo testadas e implementadas em órgãos públicos. Agora nós temos um novo edital que ainda vai ter aqui um mote voltado ao enfrentamento ao Covid, agora com o olhar da jornada digital do paciente, e na sequência vamos ter um novo edital voltado ao futuro do trabalho. E além disso, temos todo o trabalho que está sendo realizado com a FAPESP, no programa Ciência para o Desenvolvimento, onde temos financiamento para grandes projetos, parceria aqui público-privada, ICTs, universidades, grandes empresas, também para solucionar grandes desafios de governo. Esses são 2 exemplos de programas e projetos estruturados durante a pandemia. E o último convite que eu gostaria de deixar, nós vamos lançar agora em dezembro um novo edital para reconhecimento de arranjos produtivos locais, os APLs. Nós já tivemos, durante a pandemia, um processo de recadastramento em novos APLs. Então, neste momento, estamos com 57 APLs cadastrados, recorde histórico. Juntos representam quase 500 mil de empregos que vão receber agora recurso do Estado para realizar o seu planejamento estratégico aqui para esse mundo pós-pandemia. Então, fica o convite dos empresários e empreendedores que estão nos acompanhando, pesquisadores também, com ideias de programas e projetos que estão vigentes neste momento, para que todos possam trabalhar cada vez mais em parceria e que tenhamos, de fato, um legado positivo dessa pandemia. A pandemia escancarou a nossa realidade de desigualdades que sempre vivemos no Brasil,
e que passou a fazer parte do cenário. Fica uma grande oportunidade de aplicação em escala de tecnologia avançada para que essas desigualdades sejam reduzidas e não potencializadas no mundo pós-pandemia. Então, deixei aqui algumas aspirações bem desafiadoras, mas tenho certeza que os membros aqui participantes da FACEC têm todas as condições de lidar com essas grandes aspirações. É a região, assim, muito inovadora que nós temos no nosso estado e espero que em breve estejamos juntos. A gente estava organizando uma visita, mas até por conta da FACEC, a gente postergou nas próximas semanas, mas espero estar com vocês em breve, né, fazendo aí um modelo semipresencial, com a parte do grupo conosco, outra parte acompanhando online, mas precisamos mostrar que São José dos Campos e a região estendida do Vale do Paraíba é e continuará sendo uma grande referência em tecnologia avançada para o nosso estado, para o Brasil e para o mundo. Muito obrigada e uma boa feira para todos vocês. Secretária Patrícia Ellen, muito obrigado aí pela sua participação, pela sua mensagem. A gente fica muito feliz que a senhora possa ter dedicado alguns minutos para estar com a gente. A gente sabe da sua agenda, como ela é intensa, então fique à vontade se a senhora precisar se desconectar a qualquer momento. Muito obrigado. Bom, e agora eu quero passar a palavra, então, para o Kleber Grasso, que é o diretor de empreendedorismo do Invoz. O Kleber tem um trabalho bastante importante aqui na região, que é encontrar soluções para que as empresas consigam acessar novas oportunidades, tanto de financiamento quanto de acesso a novas tecnologias, através de uma parceria entre a comunicação, ou seja, precisamos dizer que existe, onde é que isso está, e também, efetivamente, da participação, trazendo os empresários para isso. O Kleber tem liderado aí um trabalho que mostra as possibilidades dos ganhos através da lei de offset, que é a transferência de tecnologia promovida pelas aquisições das Forças Armadas, né, da área de defesa. Então, cada vez que grandes contratos são fechados, uma parte da indústria brasileira é beneficiada com transferência de tecnologia. O Kleber tem tentado estreitar ainda mais esse processo, né? E a gente tem feito vários bate-papos, vários encontros para poder tornar isso mais acessível. Kleber, eu imagino que você vai falar um pouquinho sobre isso e essa é a importância de estar com o setor produtivo muito perto e acessando aí as formas de conseguir tanto financiamento quanto conhecimento. A palavra é sua. Obrigado. Obrigado, Rui, pelas suas palavras e por essa levantada de bola, digamos assim, né? Primeiro, eu gostaria de cumprimentar a todos aqui dessa mesa solene, né? E a todas as autoridades que estão nos acompanhando e a todas as pessoas. E eu gostaria de começar a falar do meu vínculo pessoal, eu posso dizer até de alma, né? Com São José dos Campos e região, né? E honrar a presença do professor Anderson, o reitor do ITA, né? Por eu ter tido a honra e o privilégio de me formar, me graduar em engenharia eletrônica no ITA, na sequência, uma especialização em sistemas de defesa e uma pós-graduação em gestão de ciência e tecnologia. Eu sou muito e à vontade, né? Estou muito à vontade e inteiro, né? Nesse encontro, e para mim é uma honra muito grande. Também gostaria de saudar o Paulo Pires, né? À frente do Embraer, com muito êxito em vários projetos também, e com muita satisfação, né? E o nosso amigo Eduardo Piloto da SECRE, né? Um grande parceiro também, a SECRE Invoz, e pessoalmente o Piloto, um grande empresário, assim como o Enio também, cujas empresas tive o privilégio de conhecer, né? E de trabalharmos um pouco e procurarmos dar alguma contribuição efetiva para a empresa dos dois. Então, saúdo a todos e com muita honra, e me sinto muito privilegiado em estar aqui com todos. Gostaria de agora falar um pouco do Invoz, né? O Invoz é uma organização da sociedade civil, sem fins lucrativos. Nosso grande mentor inspirador é o engenheiro Osiris Silva, né? Nosso grande presidente de honra, e que nos dá efetivamente as diretrizes para a atuação do Invoz. O Invoz tem já mais de 3 anos, e o Invoz tem 3 eixos principais.
um eixo da educação, e na própria, digamos, virtude que o Engenheiro Osiris nos traz e nos inspira a todos, né, o quanto que a educação é fundamental para o Brasil como um todo, né, sem exceção, né? O meu sonho de consumo, de fato, pessoal, é ter uma elevação de nível efetivo de toda a população brasileira em termos de educação. Isso, para mim, é muito verdadeiro. Entendo que é um compromisso claro do Estado e de todos nós, sem dúvida, de cada um de nós. Entendo também que, nessa vertente de educação, a gente tem coisas a ressaltar da atuação do Invoice. No ano passado, tivemos no Parque Tecnológico, com a participação de mais de 800 pessoas, a maioria da área de educação do Vale do Paraíba e Litoral Norte, participando de um encontro muito profícuo, em parceria com a Jovem Pan, e teve a felicidade de ser ainda presencial, né? Esse ano fizemos e inovamos, né? Criamos também online, né? Dia 21 de setembro, o último, né? No Dia da Árvore, né? Um dia muito simbólico, tivemos também o nosso congresso online esse ano de educação e a educação transformadora, que também tivemos o privilégio da participação do professor Anderson. A outra vertente, que é fundamental, é a preservação de toda essa cultura aeroespacial que o Brasil tem, né? E começa lá desde Bartolomeu de Gusmão, né? Passando por Santos Dumont e chegando a todos esses dias nossos, atuais, né? E tendo esse privilégio de ter a Embraer como a terceira maior empresa de projeto, né? E produção de aeronaves comerciais do mundo, né? E é um privilégio, né, ter a Embraer e ter participado da Embraer, né, e agora apoiando a Embraer enquanto Invoice. E o outro segmento, justamente, é o segmento de empreendedorismo e inovação do Invoice. E na nossa gestão a gente tem, junto com a pandemia, procurado catalisar esse processo com toda essa base industrial, aeroespacial e de defesa, que encontra, obviamente, em São José dos Campos e região, a maior parte do seu core, né? Não está restrito, né? Mas, de fato, temos um core das maiores empresas aqui, né? E numericamente também, e, sem dúvida, o Estado de São Paulo é que congrega praticamente 100% dessas empresas da base industrial, aeroespacial e de defesa. Como o professor Anderson colocou muito bem, né, que é um sonho nosso, da nossa alma, né, uma perfeita integração entre os três componentes básicos, governo, academia, incluindo, obviamente, institutos de P&D e a indústria. O Invoice, enquanto organização da sociedade civil sem fins lucrativos, visa justamente fazer a ponte. Nós estamos aqui a serviço de todos esses players, de todos esses agentes. Então, nós tivemos, inclusive, ações recentes, nesse período da pandemia, fazendo cartas, seja ao governador do Estado, seja ao presidente da República, no sentido de contar com eles no apoio a essas empresas também, né? Isso aí foi feito e continuamos a fazer isso com outros importantes representantes do governo, tanto estadual quanto federal também, né? Temos também para anunciar que no próximo dia 26 teremos uma live com a FINEP, justamente para a FINEP via público, e compartilhar com toda essa base empresarial o que é que a FINEP pode oferecer nas suas diversas linhas de atuação e serviço. E logo no dia seguinte, no dia 27 de outubro, teremos também uma live com o IFI, o Instituto de Fomento Industrial do DCTA, que justamente vem a público falar dos seus vários serviços. E há 2 meses atrás, isso me faz lembrar, tivemos uma live com o Major Brigadeiro Crepaldi, que é o subsecretário de Economias, Finanças e Administração da Força Aérea Brasileira, e que nós percebemos na conversa com ele que realmente temos coisas a fazer, de fato, e efetivamente, né? Seja em conexão
com a Força Aérea, seja em conexão com essa base industrial. E o Invoice, assim, se deu conta de poder também colaborar em fazer essa ponte, né, entre a base industrial e a Força Aérea Brasileira também, né? E, em particular, o IFI domina completamente, há quase 20 anos, todo o ciclo de offsets, que são as compensações com as grandes compras e importações no exterior. Atualmente, o nosso Ministério da Defesa e as 3 Forças Armadas fazem compras no exterior e com observância dessa lei. E nós entendemos também que temos também espaço para trabalhar com essa lei no sentido de implementar e aprimorar a sua possibilidade de trazer isso para a realidade objetiva, né, de toda essa base industrial, principalmente a pequena e média, né? Então, porque as grandes empresas, principalmente como a Embraer, já conhecem isso desde o nascedouro, né? Eu lembro bem e aí voltando um pouco da minha vínculo pessoal e afetivo com o ITA, o DCTA e a Embraer. Eu comecei o ITA em 72, né? E eu tinha a grata satisfação e a inspiração de ver decolar do aeroporto de São José dos Campos os primeiros aviões de série, né? E duplos, né? Tanto o Bandeirante como o Chavante, em cooperação na época com a Aermac, né? Então era muito empolgante, né, para um jovem acadêmico ver isso, né? E me serviu muito de inspiração para fazer essa caminhada toda. Então, assim, o Invoice efetivamente está à disposição para fazer pontes, facilitar o diálogo entre as empresas pequena ou média grande, certo? De todo o setor aeroespacial e de defesa brasileiro, com as academias, os institutos de pesquisa e desenvolvimento e o governo. Então, era isso que eu tinha para compartilhar no momento. Agradeço de novo, né? É uma honra e um respeito muito grande a todos aqueles que nos antecederam até esse exato momento. Obrigado a todos e um ótimo evento para todos nós. Eu que agradeço, Kleber, muito obrigado. E eu quero só complementar um pouquinho a sua fala, que eu acho que essa informação é bastante relevante quando você fala sobre os contratos de transferência de tecnologia baseados em offset. Dizer para o empresário, principalmente o empresário que atua no setor aeroespacial, que só a Força Aérea Brasileira, nesse papo que a gente teve com o Brigadeiro Crepaldi, tem um gasto anual para a manutenção das suas aeronaves em voo, com manutenção mesmo, né, troca de peça e tudo mais, na ordem de 400 milhões de reais. E uma boa parte desse dinheiro vai para fornecedores externos. Contratos grandes como esse obrigam que a Força Aérea faça contrapartidas, exija contrapartidas dos seus fornecedores. Então, aos empresários que estão nos ouvindo agora, é muito importante que você se qualifique para receber a transferência de tecnologia, aprender a fazer o que esses fornecedores externos fazem, e vocês podem passar a atuar dentro desse rol de fornecedores, de prestadores de serviço para as Forças Armadas, e ter acesso a uma quantidade constante, né, de intervenções que vocês vão fazer nesse patrimônio como um todo, para mantê-los funcionando, ganhando tecnologia e se mantendo aí ativamente com contratos de longo prazo com as Forças Armadas. Isso é uma oportunidade que a gente tem, ela não é muito clara, muitos empresários não sabem nem que isso existe, que podem aprender e ganhar dinheiro ao mesmo tempo, e o Kleber está fazendo um trabalho muito interessante de conseguir reunir essas pessoas e mostrar esses caminhos. Então, acho que vai muito nos desafios que a SECRI tem hoje, né, de manter a atividade industrial em alta, preservar empregos e dar os seus próximos passos na área de tecnologia. E com isso eu dou o gancho para chamar o Eduardo Piloto, que apesar do sobrenome não atua na área aeroespacial, mas organiza esse evento que voa bem alto, né, Piloto? Piloto, ative o seu microfone e a palavra é sua. Obrigado. Perfeito. Gente, obrigado aí por a participação de todos, né, e vou falar para vocês o seguinte, né, a FACECRI 22ª agora, né,
e a gente percebia, assim, nos últimos anos, que essas tecnologias que a gente está utilizando para essa feira, para esses trabalhos que a gente está fazendo, eram tecnologias já disponíveis, e a gente percebia, a gente pode falar assim, a FaceSec está sendo digital por causa da pandemia. Talvez a pandemia ela só antecipou essas coisas, porque se você verificar mundialmente, muitas feiras no ramo automotivo, nos Estados Unidos, no Japão, já estavam perdendo forças antes da pandemia. Por quê? Porque as feiras começaram a ficar muito caras pela quantidade de pessoas que acessavam essas feiras, então já começou a se pensar nesse sentido, né? A nossa feira ela acontece há 21 anos, né? E sempre perto do aniversário da cidade, que a gente faz uma discussão, né? Nos últimos 3 anos, a gente tem feito a discussão sobre a indústria 4.0. A gente tem parceiros muito bacanas, a Ascal, que é um dos maiores fabricantes de robô do mundo, sempre está com a gente traz uma série de robôs nas feiras físicas, né? E nesse momento é um momento gostoso na cidade, porque nós, como pequenas e médias empresas ali, nós somos acionados a muitos momentos pela imprensa local, vamos falar uma crise na Argentina, um desemprego numa empresa grande, perdemos um contrato, e o momento da feira é um momento gostoso, que é um momento que a gente começa a discutir possibilidades, negócios, tecnologia, e nos últimos anos foi assim, sempre discutindo tecnologia. E uma dificuldade que tem uma feira física é das pessoas poderem estar juntos naquele momento, num horário difícil, né? E o que a gente percebeu, a nossa feira ia ser agora em julho, né? E estava tudo certo, a prefeitura, o Mano é sempre um parceiraço da gente, né? Para desenvolver essa feira e desenvolver esses conceitos. E deu a pandemia, não podemos fazer a feira. A SECRE, embora a gente fale a Associação das Empresas das Chácaras Reunidas, hoje mais de 50% dos nossos associados não é mais da Chácaras Reunidas, a Chácaras Reunidas faz parte da nossa história, a nossa base está lá, mas nós temos gente de Caçapava, de Santa Branca, Jacareí, praticamente toda a região, tem gente de Taubaté, de Pinda, fazendo negócios, né? Então, o que a gente percebeu é o seguinte, a gente precisava fazer uma feira, precisava colocar alguma coisa positiva, né? E essa feira, só para vocês terem uma ideia, foi aprovada pelo Conselho da SECRE, acho que 27 de agosto, agora, fazem 2 meses. Verificamos que tinha tecnologia disponível, precisava fazer uma feira com custo baixo, porque nesse momento não dá para fazer uma feira cara, porque o pequeno e o médio associado ou não associado não teria condição. Conseguimos uma plataforma, conseguimos uns guerreiros aí que estão nos ajudando, aí, umas empresas que participaram, e começamos a montar essa ideia. O bacana, gente, que assim, a solução da trilha da 4.0 não é só robô, não é só digitalização, ela tem toda uma trilha com vários caminhos diferentes, e foi até uma ideia do Wagner, que está aí falou, vamos fazer uma série de lives para a gente construindo a ideia, né? E daí nas lives, espero não esquecer de ninguém, o Mano participou, a Patrícia, pelo Poder Público, o Sérgio, o Eduardo Cury, participou o pessoal da Gerdau, participou da Ômega 7, participou o pessoal da GM, da Johnson & Johnson, da Legado, uma série de empresas que colocaram seus executivos para discutir alternativas, quais as dificuldades, sempre falando de educação, custo do dinheiro, dificuldades, mas todo mundo dando ideias. Então, o que a gente percebe? A gente percebe que a gente está construindo trilhas, construindo pontes para a gente discutir isso. Essa feira está começando agora, o primeiro painel, até a gente, vamos supor, todos os outros painéis vão ser realidade aumentada, manufatura digital, internet das coisas, troca de dados na nuvem, empresas bacanas como a Embraer, GM, Siemens, Samsung. Por exemplo, na minha empresa, como não dá para assistir tudo, dividi lá, cada 2 assiste uma, e depois nós vamos discutir, vamos tentar achar o que estão falando, mas o primeiro painel vai ser para falar o quê? Para falar que antes disso tem que ter uma análise de processo, tem que ter Lean, tem que ter manufatura enxuta, tem que olhar a sua fábrica primeiro, não é assim, não existe um pacote, alguém chega na sua empresa e fala, olha, eu tenho aqui a trilha da 4.0, não é assim que funciona. Então, assim, a ideia nesses 2 dias é discutir isso, e a gente está muito contente do nível de pessoas e profissionais que a gente está conseguindo colocar. Acredito por ser a feira digital, né? Eu acredito que o ano que vem vai ser uma feira muito, muito mais forte, porque até o network que nós estamos criando e os conceitos que nós estamos criando, a gente vai desenvolver eles, né? Então, basicamente era isso, gente. Agradecer os patrocinadores que nos ajudaram, aí, a BOL, a Clínica São José, que deram um apoio bacana para a gente realizar esse trabalho, e está lançado a feira. Eu acho que não esqueci de nada, né, Rui? Não sei se eu esqueci de alguma coisa, você fala que você é o...
Olha, eu acho que não, eu acho que a gente conseguiu abordar tudo que estava combinado, a gente acabou estourando os minutinhos aqui, mas a gente, teoricamente, a gente ainda está dentro da nossa janela de 60 minutos aqui. Para finalizar, eu quero, então, agradecer a presença de todos, né? Acho que é super importante a gente poder tratar sobre essas diversas faces, né, dos desafios que a indústria tem aqui no Brasil. Falamos da academia, falamos